os lugares onde o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo. A nossa equipe desembarca na Turquia. Lá estão as 7 cidades citadas no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Um país em que se encontra parte da história da humanidade. Paisagens estonteantes. Cavernas que servem de refúgio há mais de 2000 anos. Ruínas do mundo antigo e de cidades citadas na Bíblia. A equipe do Domingo Espetacular viajou à Turquia para uma série de reportagens que mostram as belezas e os mistérios do país. E logo no primeiro episódio dessa jornada, você vai conhecer as 7 igrejas citadas no último livro da Bíblia, as igrejas do Apocalipse. Com quase 80 milhões de habitantes, a Turquia é um dos países mais antigos do mundo. Apesar de a maioria da população ser muçulmana, a região também é rica em tesouros do cristianismo. Desembarcamos na principal cidade turca. Istambul é a única cidade do mundo dividida entre 2 continentes. Do lado de lá está a Ásia e aqui, pertinho da gente, a Europa. A cultura, o idioma, a moeda, é tudo igual. Só o que muda é o prefixo do telefone. Logo precisamos deixar a metrópole para trás. Seguimos viagem e rodamos centenas de quilômetros país adentro. Durante 5 dias, visitamos as 7 cidades do Apocalipse. Percorremos Pérgamo, Esmirna e descemos para Éfeso. Visitamos também Tiatira, Sardes, Filadélfia e, finalmente, Laodiceia. Todas essas cidades hoje recebem outro nome, mas preservam os fragmentos do início do cristianismo. O Apocalipse é o tema da novela da Record, que chega agora à fase final. Quem assiste já viu o arrebatamento. Ai, Yuri, vem logo! Quando Deus retira todos os verdadeiros cristãos da terra. E também a chegada de falsos profetas e do anticristo. A palavra Apocalipse significa fim do mundo no imaginário popular. A expressão, na verdade, tem a ver com revelação. Na verdade, é um livro que conta que aquilo que estava escondido é revelado a João. E o que está escondido? Principalmente aquilo que aconteceria com a humanidade. O escritor do Apocalipse é João, um dos 12 discípulos de Jesus, também conhecido como João de Pátmos, porque escreve da ilha de Pátmos, na Grécia, onde estava preso. O apóstolo era um dos mais jovens e prediletos. Foi também o escolhido para cuidar de Maria. João levou a mãe de Jesus para morar numa região chamada na época de Ásia Menor. Era uma importante rota comercial entre a Europa e a Ásia. A cidade escolhida foi Éfeso, onde hoje está a cidade turca de Selçuk. João acreditava que em Éfeso, Maria estaria protegida da perseguição sofrida pelos primeiros cristãos. Além disso, a região já tinha conhecido os ensinamentos de Jesus através de Paulo, outro apóstolo que passou a viver por aqui. Os cristãos eram perseguidos porque os líderes do Império Romano não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Os romanos dominavam o mundo antigo e, naquela época, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A ilha grega fica no Mar Egeu, bem próxima ao território da Turquia.
ela tem apenas 45 quilômetros quadrados e atualmente 3.000 habitantes. Foi por espalhar os ideais de Jesus que o apóstolo João acabou exilado na ilha de Pátimos. João havia levantado uma pregação de que o imperador não deveria ser adorado como um deus. E esta era uma legislação romana imposta com força por Domiciano, o imperador da época. O imperador Domiciano passou para a história como um dos mais violentos líderes do Império Romano. Ninguém sabe ao certo quanto tempo João passou na ilha. Acredita-se que foram pelo menos 2 anos. Foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Jesus apareceu ao apóstolo para mandar um recado ao mundo. O livro do Apocalipse contém informações sobre o final dos tempos, o julgamento final e a segunda vinda de Cristo. No começo, Jesus registra as cartas às 7 igrejas. As mensagens foram recebidas por uma visão que Cristo deu, e é interessante que era quase um ditado, porque o Espírito de Cristo aparecia para João e dizia: o que vês, escreve e envia as 7 cartas que estão na Ásia Menor. Então ele nomeia cada uma das 7 igrejas. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Nos primeiros tempos do cristianismo, igreja era qualquer lugar onde os cristãos se reuniam. Locais escuros, reuniões normalmente altas horas da noite, né? Tudo que pudesse dificultar que aqueles cristãos fossem descobertos como cristãos e assim pudessem ser perseguidos e até mesmo sofressem martírio. As cartas foram enviadas para os líderes do cristianismo nas 7 cidades. As pessoas se reuniam nas casas umas das outras porque as igrejas físicas que a gente conhece hoje ainda não existiam. Elas só começaram a ser construídas a partir do século IV depois de Cristo. As 7 cartas formam o livro do Apocalipse. O conteúdo dos textos tem elogios e críticas aos cristãos. É interessante que o fato do Espírito de Cristo dizer a João tanto elogios quanto advertências nas cartas exemplifica que a Igreja de Deus, em todo o seu período, houve fases em que precisava ser maiormente advertida e outras que precisava ser elogiada, incentivada. Agora, em qualquer das situações, quer seja elogiando ou advertindo, Deus está preocupado com a salvação do ser humano. De volta com a segunda parte da reportagem sobre as igrejas do Apocalipse. Vamos conhecer agora os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, como o preconceito e a perseguição religiosa. Nosso roteiro pelas 7 cidades começa por Éfeso, no extremo oeste da Turquia. A localização fez da cidade um importante centro de comércio e negócios para a época. As casas eram construídas em terrenos inclinados, de maneira que uma não atrapalhasse a visão da outra. No mundo antigo, aqui também ficava o templo de Ártemis, a deusa grega da caça. Hoje restam apenas ruínas, mas ainda é possível perceber a dimensão da obra. Foi neste ambiente que João se tornou um incansável peregrino na divulgação do Evangelho. Encontramos turistas brasileiros passeando por Éfeso, emocionados por estar em um local tão importante na história bíblica. Quem é cristão, a questão emocional é incontrolável. João morreu aos 98 anos. Ninguém sabe ao certo onde o corpo foi enterrado. Uma das possibilidades é de que teria sido aqui, onde há um monumento com a frase "A tumba de João". Apesar da ausência de provas da arqueologia de que os restos mortais do apóstolo estejam aqui, este é um dos locais mais visitados pelos peregrinos cristãos. Séculos depois da morte de João, um santuário cristão dedicado ao apóstolo foi construído a poucos metros do templo de Ártemis. A entrada da cidade era esta aqui, uma espécie de avenida de mais ou menos 500 metros. Além de João,
outro apóstolo fez este caminho. Paulo, que passou de perseguidor a seguidor de Cristo. A Bíblia conta que Paulo se chamava Saulo antes da conversão ao cristianismo. Ele era cidadão romano e lutava contra os cristãos. Até o dia em que teve um encontro espiritual com Jesus no caminho de Damasco, a 1.600 quilômetros daqui, na atual Síria. No cristianismo dos primeiros tempos, Éfeso teve como líderes religiosos João e Paulo. Por isso era uma igreja tão forte. Na carta a Éfeso, Jesus elogia as qualidades da igreja e dos servos dedicados. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E Paulo foi ali justamente para levar a palavra de Jesus ao mundo grego. Então Paulo rodou por toda a Ásia Menor. Todas as maiores cidades ali receberam a presença de Paulo, da sua pregação, e em muitas ele foi perseguido e quase assassinado. O local que Paulo mais pregou foi este aqui, o Teatro de Éfeso, para 25 mil pessoas. Até hoje muito usado por cantores e orquestras. Aproveitando-se da boa acústica, que sempre dispensou o uso de microfones, o apóstolo muito provavelmente ficava aqui no meio, falando para as arquibancadas cada vez mais cheias. Quantos será que ouviram o evangelho aqui pela primeira vez? O imponente teatro foi palco de uma importante passagem bíblica, a revolta dos ourives, encabeçada por Demétrio, um comerciante que ganhava muito dinheiro vendendo miniaturas em ouro e prata do templo de Ártemis, e se revoltou com os avanços de Paulo. O cristianismo ganhou força e, consequentemente, os homens que vendiam lembranças da religião pagã viram as vendas despencar. Vieram, numa das pregações de Paulo, eles se misturaram ao povo nas arquibancadas, e quando Paulo começou a discursar, eles começaram a gritar: fora, fora, Ártemis é a nossa deusa, Ártemis é a deusa da cidade. Com isso, Paulo foi obrigado a se calar e a se retirar. Paulo tinha um ministério itinerante. Falava do evangelho num local, convertia o máximo de pessoas e depois mudava de cidade. A Bíblia conta que uma mulher que se chamava Lídia, comerciante que nasceu aqui em Tiatira, ouviu uma dessas pregações e decidiu se tornar cristã. O caso ocorreu na região de Tiatira, atual cidade de Aquissar. O município moderno tem cerca de 170 mil habitantes. As ruínas de Tiatira foram descobertas em escavações realizadas 43 anos atrás. Lídia foi uma das primeiras pessoas convertidas em Tiatira. Ela se batizou com toda a família, tornou-se um exemplo na religião. Tiatira também é citada na Bíblia como palco de um duelo entre o bem e o mal naquela época, mas ainda comum nos dias de hoje. Enquanto Lídia se tornava um exemplo de mulher para o cristianismo, outra moradora da cidade, Jezabel, levava os cristãos a cometerem os pecados do mundo. Em um trecho da carta a Tiatira, que aparece no Apocalipse, Cristo afirma: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Não se sabe exatamente quem foi Jezabel. Para a teóloga, o texto faz menção à esposa do rei Acabe de Israel, que tinha fé em outro Deus e acabou influenciando o marido. Jezabel traz consigo a adoração, por exemplo, a Baal, que era um deus do povo dela. E resultado, Acabe, que é rei de Israel, passa também a adorar Baal.
E sendo assim, ele se contamina aos olhos dos israelitas e aos olhos de Deus mesmo, por ele deixar de adorar apenas a Deus e de adorar a outros deuses. Portanto, o texto seria um alerta sobre os erros da igreja local e os cuidados que os cristãos precisam ter para não serem enganados por pessoas próximas. Hoje a prosperidade comercial independe da crença religiosa, mas na cidade antiga não era assim. Como a maioria dos comerciantes cultuava outros deuses, se aliar a eles era um atalho para uma vida econômica mais confortável. Ou seja, os cristãos viveram um dilema. O que era mais importante, a sobrevivência econômica ou a independência espiritual?